muito complicado. Dizem, enfim, a notícia, né, oficial é que não chegou, que não tiveram a pandemia lá, de que não Covid. teve. Essa informação extracurricular aí, o que nos diz? Então, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas que Qual a eles... população total? 25 milhões. Tá bom. Então eles testaram 3.500 pessoas mais ou menos. E desses testes, segundo o Estado, 0 casos. Porém, existem esses informantes, eles trazem informações de que houveram muitas pessoas que foram isoladas e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram para o isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, o que elas tinham. E não tem internet, não tem como Você conferir. não tem informação. Ou foram eliminadas. Você tá com vírus? Eu não sei se chega tanto, mas eu diria que é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada. Sim. Por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a China. 85% dos negócios deles são com a China. Mais de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chinês, esses donju, eles fazem negócios, eles vivem na China mais do que na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que o vírus não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. A Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá, que são grupos de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária até hoje. Impossível, o país é tão maravilhoso, eles não precisam. Pois é. E esses grupos de ajuda humanitária é muito interessante, porque eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país. Por quê? Porque isso você fala, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam, e eles inclusive até falam que o país está ajudando, que o país está fazendo a parte deles e tal. Mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, você fala que isso faz parte de uma estratégia, porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles para fora. Eles não e podem aí ajudar pessoas mais. vão morrer. Uhum. Sim. Então eles preferem, digamos assim, Passar um o pano, não entrar nessa seara e estão lá para ajudar e para salvar vidas. Uhum. Então, assim, eles... Tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos de ajuda humanitária que tem lá, acho que, se eu não me engano, só ficaram 2. Eles saíram porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar, então, mas estava muito restrito, eles tiveram que ficar meses isolados como se fosse num QG em Pyongyang, sem poder sair, sem poder fazer nada. Então a gente vai embora, a gente não pode fazer nada. Sim. Então, o país restringe muito, muito, muito o acesso de jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em relação a isso. E na época eu falei pro cara, falei, olha, eu tenho um blog, eu escrevo no meu blog. Falei, se é um blog pessoal, tudo bem. Então, assim, sinceramente, eu não sei dizer se as entrevistas que eu dei depois, porque logo que eu voltei, eu já dei uma entrevista logo em seguida para a Madeleine Lacks. E foi muito legal, tal. E eu falei, na época ela tava... Não, ela ainda tá, né? Na Gazeta do Povo, tal. Ah, é? E aí eu dei essa entrevista para ela, tal. E foi muito legal. Daí eu até fiquei na dúvida. Falei, poxa, posso ou não posso fazer isso, né? E vieram outras depois, tudo. E até hoje eu não tive nenhum problema. Eu, pelo menos, não. Eu não sei se... Tá longe, eu não sei se para ela isso teve algum problema, porque aqui... eu já fiquei meio conhecido por algumas pessoas que naturalmente são defensoras da Coreia do Norte. Então eu não sei até que ponto isso pode ter, mas a verdade se você voltasse para lá, né? É que para essas pessoas eu faço um discurso contra o país, como se eu estivesse fazendo uma propaganda contra a Coreia do Norte. Mas muito pelo contrário, eu tento trazer uma visão um pouco mais neutra, tanto é que muitas coisas que são clichês que eu poderia estar aqui falando, é isso mesmo? Estava falando, não é bem assim. Uhum. Né? São exageros, tal, porque também existe exagero na nossa mídia. Tem gente que lucra com principalmente uns tabloides meio vagabundo, que gostam de fazer notícia sensacionalista e lucra com isso. Uhum. E eu acho que não é o legal, mas as notícias que eu acompanho, por exemplo,
eu acompanho de gente que eu considero séria. Que traz uma informação e fala, isso é verdade, isso é mentira, isso é assim, isso não é assim. Eu não vou dizer neutro, mas é sério. Né? Sim. E para mim, acho que o principal é você respeitar o norte-coreano. Então, quando a gente faz muita piada em cima disso, faz muita chacota, ou faz muita... essas notícias, né, exageradas e tal, você está depondo contra o norte-coreano. E é ele quem está sofrendo tudo isso. É o povo que sofre, né? É o povo que sofre. E é um povo extremamente querido, um povo muito legal. Eu sou contra o governo.